Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos hoje para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática. Então, pegue sua apostila, pegue também as folhinhas de orientação, tá? E vão acompanhando aí as explicações de hoje. Então, vamos lá, abrir aqui a apostila para vocês. Deixa eu só pegar ela aqui. Muito bem. Então, agora eu estou bem pequenininha aqui no canto. E nós estamos lá na página 89 da apostila. Então, aqui nós vamos falar como que nós usamos os números no nosso dia a dia. Vocês já perceberam que nós usamos números o tempo todo? É número de telefone, é o número do endereço da casa, é o número de chamada quando a gente está na escola, ou seja, a gente usa números o tempo inteiro no nosso dia a dia, muitas vezes até sem perceber. Por isso que a matemática ela é tão importante, né? Porque os números estão presentes no nosso dia a dia. Então, nós vamos ver como que esses números estão presentes no nosso dia a dia, seguindo alguns exemplos. Então, aqui nós temos, usamos números para quantificar, ou seja, eu tenho uma coleção de chaveiros, quero saber quantos chaveiros eu tenho. Eu vou contar e vou ter uma quantidade, então, para quantificar. Aqui no B, ordem, para classificar as pessoas em uma competição, para classificar algo, primeiro, segundo, terceiro lugar. C, um código que, por exemplo, a placa dos carros é um código. Então, você joga ali na internet a placa do carro, sai informações sobre o carro e tudo mais. No caso aí, sites do governo, da polícia, né? Que precisa pesquisar sobre o carro, ele coloca o código da placa. Então, pela placa você consegue saber de quem é o carro, todas as informações. E também para medir pessoas, né? Quantos metros você tem? Por exemplo, eu tenho 1,63 m. Então, a gente usa o número também para essa medição. Eu fiz também para vocês aqui uma outra explicação. Vou abrir também aqui na tela para vocês, ó. Aqui, deixa eu colocar em tela cheia. Ah lá. Então, ó, quantificar, quando contamos a quantia de um objeto de uma coleção. Ordem, para classificar a ordem de classificação das pessoas em uma competição. Código, representam placas de carros. E medir, indicam a altura de coisas ou pessoas. Essas informações que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei no slide, elas estão lá na folhinha de orientação. Cadê a minha folhinha? Deixa eu pegar ela aqui para mostrar aqui na câmera para vocês, ó. É dessas orientações que eu tô falando, tá bom? Ela tem, tá tudo escrito aqui nas orientações de terça-feira, essas informações que tá aqui na tela para vocês, ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos voltar aqui na apostila. Então, a apostila tá aqui. Muito bem. Então, aqui, como que surgiu o número zero? É uma leitura mais por curiosidade. Então, vocês vão ler aí na casa de vocês. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o vídeo, certo? E nós já vamos para as atividades na página 91. Então, aqui você tem algumas situações. Então, situação A, B, C, D e E. Então, são 5 situações. Dessas 5 situações, vocês vão colocar que situações que elas representam, como que você vai classificar essas situações. Então, por exemplo, né, vou fazer a letra A para vocês seguirem de exemplo. Então, aqui, hoje a classe está cheia, vieram todos os 35 alunos. Então, esse primeiro aqui, essa quantidade, 35 alunos, como que eu classifico ela? Então, ó, preste atenção nas situações apresentadas a seguir e para cada uma indique para que serve o número que aparece nela. Então, esses 35 serve para quê? Esses 35 serve para mostrar a quantidade de alunos que tem numa sala, certo? Então, quando a gente fala em quantidade, a gente volta lá na primeira, ó, como que chama? Quantificar, certo? Então, vocês podem vir aqui nesse 35 e colocar quantificar, certo? E aqui, esses animais eram muito grandes. O comprimento de um dinossauro, quando adulto, podia chegar a 40 metros
E aí, o metro, volta lá, vê nas explicações qual dessas 4 aqui está falando sobre metro e coloca a palavrinha que está em negrito, coloca ela escrito aqui. Aqui, na primeira vez em que tentei andar de bicicleta, eu achei muito difícil. Na segunda vez eu melhorei bastante, na terceira eu já conseguia me equilibrar. Então, tá vendo que ele tá colocando o quê? Posições. Primeiro, segundo, terceiro, como que chama essa classificação? Então, volta lá naquela página e procura. Aqui, temperatura. Então, na região do centro-oeste, a previsão é de 23 graus, 30 graus. Então, como que chama esse tipo de classificação, certo? Quando a gente fala de temperatura. E a E é de um endereço, ó, é uma carta, tem aqui um endereço. Então, como que chama quando a gente usa o número para ter aí o endereço, né? O número significa um endereço. Como que a gente coloca? Volta lá na primeira e escreve aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, pode perguntar lá no grupo que eu explico de novo. Muito bem. Essa aqui, como que nós vamos fazer? Se vocês tiverem celular em casa, dá para fazer. Então, ó, letra A. Qual é aproximadamente a temperatura que está fazendo neste momento? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, está fazendo aqui, ó, eu entrei 29 graus. Vou até mostrar para vocês. É que aparece, como a tela está de frente, o número aparece o contrário. 29 graus agora. Então, eu coloco aqui 29 graus. Então, quem tiver o celular aí, veja lá no celular e coloca. Se caso não tiver, não tem problema, deixa sem fazer. Quantos alunos há na sua sala? Essa aqui eu vou dar a resposta para vocês, né? Porque vocês ainda não sabem. São 23 alunos, sendo que um foi transferido, então são 22 alunos. Qual o número do prédio da escola? Esse aqui eu também vou pegar aqui para vocês. Nas orientações tem, tá? Se você olhar no cabeçalho aqui das orientações, eu nem vou falar. Ó, se vocês olharem aqui no cabeçalho, tem o endereço e o número da escola, a rua e o número. Então, é só olhar nas orientações. Essa aqui realmente não tem como fazer, né? A posição da mesa na sala de aula. Então, não tem como, essa pode deixar sem fazer. Continuando. Com o auxílio de uma régua, encontre as 3 dimensões desse livro. Então, você vai pegar uma régua e aí você vai fazer como? Você vai medir assim, assim, e aí vai pegar aqui, ó. Ui, será que eu vou conseguir fazer sozinha? Assim, vou segurar assim. E vai medir aqui, ó. Certo? Então, aqui, aqui e aqui. Beleza? E vai marcar ali a medição. Agora vamos falar de horas. Para a gente falar de horas, eu vou abrir novamente as minhas explicações que eu fiz para vocês. Então, eu vou vir aqui e vou colocar na tela cheia. Muito bem. Como que nós vemos as horas? Então, como vocês sabem, um dia tem 24 horas. Então, vamos lá, vamos começar a partir da meia-noite. A meia-noite a gente conta como 0 hora. Aonde que está o ponteiro do relógio na 0 hora? Tanto o ponteiro menor quanto o ponteiro maior vai estar no 12, certo? À noite a gente fala 0 hora. O ponteiro grande, ele marca os minutos e o ponteiro pequeno marca as horas. Então, vamos supor que vai estar aqui no meio, certo? O que é esse 60? Uma hora tem exatamente 60 minutos, ok? Então, meia-noite é 0 hora. Por quê? A partir da meia-noite vai começar um novo dia. Então, vamos supor que vamos combinar que aqui meia-noite 0 hora. 1 hora da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da manhã. Meio-dia, pode falar meio-dia ou 12 horas. Aí vai começar novamente aqui. Só que o que nós fazemos quando vai contar o período da tarde, né? Pós 12 horas, pós meio-dia. Nós contamos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Não fala 24 horas, 0. Sempre que chegou aqui à noite, meia-noite, 0 horas, certo? Os minutos é sempre o ponteiro grande. Então, por exemplo, se o ponteiro grande está no 10, é 50 minutos. Se o ponteiro grande está no 11, 55. No 12,
a gente nem coloca 60 minutos, porque quando chega no 12, fecha 1 hora. Então, a gente coloca sempre no minuto zero, porque zera. A partir do momento que chegou no 12, zerou 1 minuto. Aí, se tiver aqui no 1 é 5 minutos, no 2 é 10, no 3 é 15 minutos, o ponteiro no 4 é 20 minutos, e assim sucessivamente. Note que é de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Lembrando que 60 minutos a gente não coloca, certo? Zero, a gente coloca zero, ok? Se for meia-noite, na hora, zero. Meio-dia, 12, ok? Aí, olha que legal esse aqui. No relógio dessa forma, tá vendo que já marca 13 horas. Professora, como eu vou saber 13 horas? Mas que hora que é 13 horas? O que que você pode fazer? A gente transforma essa 13 horas no número inteiro e faz menos 12 horas, também no número inteiro. Ó, tá vendo que eu tirei os 2 pontos? Aqui teria 2 pontos das 12 horas e aqui teria 2 pontos das 13 horas. Se eu fizer essa conta aqui, vai sobrar quanto? Vai sobrar 100. Eu conto sempre os 2 dígitos, ó, 1, 2, coloco os 2 pontos aqui. Que hora que é? 1 hora da tarde. Então, olha só que legal. 1 hora na tarde vai ser falado 13 horas. 13 menos 12 é 1, 1 hora. 2 horas seria 14 horas. 14 menos 12 é 2, é 2. 14 menos 12 é 2. Então, 2 horas. Aqui, se for 3 horas, a gente fala, à tarde, né? A gente fala 15 horas. Se eu fizer 15 menos 12, dá 3. 3 horas. 4 horas, a gente fala 16 horas. Se eu fizer 16 menos 12, 4. 4 horas. Deu para entender? Olha aqui que legal. 17h55. Nossa, e agora? Como que eu sei? Faz menos 12. 5h55. 5 horas da tarde e 55 minutos. Ou falta 5 minutos para dar 6 horas. Certo? Use bem essas dicas e essas imagens que eu coloquei aqui para vocês e vai estudando e vai treinando. E mais uma vez, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no grupo e pode também pedir ajuda de um adulto, tá bom? Vamos voltar na apostila. Aqui, então, você vai colocar que horas que é aqui, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, ok? No caso aqui seria a noite. Vai ter um horário de manhã e um horário à noite. Aqui também vai ter um horário de manhã e um horário à tarde. Então, olha bem, ponteiro pequeno marca as horas, ponteiro grande marca os minutos. Pode voltar lá naquele desenho do slide para vocês acompanharem. A temperatura vocês já fizeram, né? Na outra apostila tinha atividade sobre temperatura. É como se fosse uma régua mesmo. Eu vou fazer essa letra aqui para vocês, ó. O 20, esse aqui, ele tá bem aqui no meio, ó. Ele não chegou nem no 30, mas também não tá no 20, ele tá no meio. Que número que fica bem no meio aqui? O 25, ó. Porque se você contar os pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui seria 25 a temperatura, né? 25 graus Celsius. O grau Celsius é esse aqui, ó, a bolinha e o C. Essa número 6, você não vai construir no caderno uma tabela com o nome de todos os seus colegas. Não, você vai fazer essa aqui, ó. Que lugar você ocupa na lista de chamada? Ah, professora, como que eu vou saber? Eu vou colocar a lista de chamada aqui para vocês que eu tenho, ó. Vou colocar a lista aqui para vocês, olha lá. Então, é só você procurar o seu nome aqui na lista e ver qual a posição que você tá. Então, tem do 1, que é a Ana Beatriz, e vai até o 23, que é a Yasmin. Então, procura aí seu nome, pausa o vídeo, procura aí seu nome e vê que número você é e coloca lá na atividade. Vamos voltar de novo na apostila. Muito bem. Ah, vamos lá. Aqui, vocês vão ter que escrever para mim o número, tá? Então, tá escrito por extenso, ó. 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, você vai escrever aqui o número. Vou voltar lá no meu slide de explicação.
Eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês. Espera que o meu mouse está saindo fora. Assim. Tela cheia. Opa. Não é esse, não. Vamos voltar. Como eu falei para vocês, aqui tudo é ao vivo. Às vezes o computador trava. Então, vamos lá. Como que você vai organizar? Utiliza essa tabela. Essa tabela que está aqui, você vai usar para colocar. Então, por exemplo, vamos começar lá dos bilhões. O certo é a gente começar sempre da unidade. Só que como vocês não sabem como fica o número, vamos lá no bilhão. Quantos bilhões está marcado ali na apostila? 4. 4 é uma unidade. Então, você vai vir aqui na unidade, ó, unidade de milhão, e vai colocar 4. Se fosse 40, 40 é uma dezena, não é? Que tem o 4 e o 0. Então, eu colocaria o 4 na dezena, o 0 na unidade, 40. Se fosse 400 bilhões, eu coloco o quê? O 4 aqui na centena, 0 e 0. Então, vamos sempre por partes. Bilhões é 4 bilhões, então 4 é uma unidade. Unidade de milhão, bilhão no caso. Então, o 4 ele vem aqui. E aí você vai seguindo. Deixa eu pegar aqui na minha apostila que tá aqui, para eu ir lendo com vocês, para não precisar abrir a apostila de novo. Ó, vou fazer a primeira. Então, tá lá, 4 bilhões. Então, eu vou colocar o 4 aqui na unidade, 4 bilhões. Agora eu vou nos milhões. 500. 500 tem unidade, dezena e centena. 500 são 3 números, não são 3 números? Então, o 5 é a centena, 00, 500. Ok? Isso nos milhões. Aí não tem mais, só está escrito 4 bilhões e 500 milhões de anos. O que eu faço com as casas que sobraram, né? Porque aqui eu coloquei no bilhão, eu coloquei o 4. Nos milhões, eu coloquei 500, né? 500. O que eu faço com essas 3 casas dos milhares e com essas 3 casas das unidades simples? Completo com 0. Então, como que vai ficar? 4, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Na hora de colocar lá na apostila, separa por ponto. Então, 4.500.000.000. Beleza? Tentem fazer os restantes que tem aí. Se caso vocês não conseguirem, vocês sabem que pode chamar lá no grupo que eu explico. Vamos voltar na apostila aqui. Então, ó, vai ter 400 milhões. Então, sempre pegue, usa a tabelinha lá para você colocar, né? Faz aí na sua casa um rascunho dela. Tá vendo? Esse já não tem bilhões, então você vai começar lá na tabelinha dos milhões. Ó, 400 são 4 casas, 400, 400. 200, olha lá, 75 milhões, 77, 5. 75, 75, certo? É uma dezena aí, ó. Dezena de milhões. 7, 5. O 7 na dezena, o 5 na unidade. 75, lá na casa dos milhões. 2 milhões, 500 anos atrás. 500 é lá na unidade, ó. Não tem milhão, não tem bilhão, não tem mil, só tá escrito 500. Então, é lá na unidade. E notem, 500, 500, são 3 casas. Então, presta bem atenção. E aí, você vai escrever os numerozinhos aqui para mim. Beleza? Continuando, matemática cansa, né, gente? Vamos beber água, nunca se esqueça de beber água. Vamos lá. Respira. Vamos dar continuidade. Observe a cena abaixo, é uma corrida de bicicleta. Todos eles têm um adesivo colado na roupa, que é um número de identificação. Então, notem que todos eles têm um número de identificação, ó. E aqui tem as plaquinhas de quantos metros eles percorreram. Então, ó, qual o número de identificação do ciclista que está em quarto lugar? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual que é o número que tem na camiseta aqui dele? Quais números nessa cena indicam medidas? Medida vem de metro. Quais são os números que estão aqui que tem metro? Tá facinho, hein? São 2 números. Quais números nessa cena representam código? Então, tem 2 números aí que representam metro
e tem todos os outros que representam código. Ó, presta bem atenção nisso que eu acabei de falar. Foi uma dica aí para vocês. Escreva os números de identificação em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Você vai pegar todos esses números aqui e vai colocar eles do menor para o maior. Ordem crescente, que cresce. Muito bem. Agora aqui. Esse probleminha, achei ele bem complicadinho. Então, eu vou falar passo a passo o que vocês vão fazer, tá bom? Muito bem, então aqui a gente tem uma piscina, nós temos largura, comprimento, profundidade. Então, tem aí de comprimento 23 metros, largura 21 metros, a profundidade 2 metros. Já dei a resposta número 2, né? A profundidade da piscina, que tá bem, né, na nossa cara, né? 2 metros. Agora, a partir da 3, você vai ter que fazer continhas. Então, vamos lá. Aqui, quer saber quantos azulejos tem no chão da piscina? Olha isso aqui, tem como a gente contar? Não tem como a gente contar. Mas nós sabemos que aqui tem 23 metros, aqui tem mais 23 metros, aqui tem 21 metros, aqui tem mais 21 metros, certo? Cada azulejo tem 25 centímetros. Nossa, professora, mas e agora? O que eu faço? Vamos fazer o seguinte. 25 vezes 4 dá 100. 25 centímetros vezes 4 dá 1 metro. Então, a cada 4 azulejos, nós temos 1 metro. Então, vamos trabalhar dessa forma? Vamos trabalhar a cada 4 azulejos? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 23 vezes 4, 21 vezes 4. O resultado da conta 23 vezes 4, com o resultado da conta 21 vezes 4, você vai fazer vezes de novo. Então, você vai pegar o resultado de uma, pegar o resultado da outra e vai fazer vezes, resultado vezes resultado, ok? Porque tem azulejo em toda a piscina. Se a gente fizer conta demais, vai dar pouco azulejo. Então, 23 vezes 4 vai dar um resultado, 21 vezes 4 vai dar outro resultado. Os dois resultados vocês vão fazer vezes também. Beleza? Qualquer dúvida me chama lá no grupo. Faz a continha aqui. Calcule a capacidade dessa piscina sabendo que 1 cubo de aresta é igual a 1 metro e consegue armazenar 1000 litros de água. Muito bem. Então, nós sabemos que tem 2 metros de profundidade aqui, não sabemos? Ótimo. Então, nós vamos ter que fazer 23 vezes 21 vezes 2, para a gente saber quanto que tem ali o fundo, né? O por dentro da piscina, digamos assim. Então, vocês vão fazer 23 vezes 25, o resultado vezes 2, certo? Então, faz 23, 25, eu falei, perdão, gente, é 21. Então, 23 vezes 21, o resultado vezes 2, ok? Mas não para por aí. Você vai pegar esse resultado e fazer vezes 1000, para você saber quantos litros cabe nessa piscina. Então, mais uma vez, 23 vezes 21 vai dar um resultado. Esse resultado você vai fazer vezes 2, vai dar um segundo resultado. Esse resultado você vai fazer vezes 1000. Então, aqui você só vai fazer conta de multiplicação. Muito bem. Deu uma canseira aqui, né, gente? Mas por hoje é só. Amanhã tem mais um pouquinho de atividade de matemática. Eu separei para não ficar tudo num dia só, porque a matemática é mais cansativo. Então, vai ter algumas coisinhas, não tanto quanto hoje, tá? Vai ter algumas coisinhas de matemática e também vai ter a aula de ciências. Então, por hoje é só. Vocês sabem, qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo e até amanhã.